Ouça! Muscle Mind Brasil! O podcast dos campeões. Com o Ricardo Santana, o melhor treinador de poses do Brasil. Nossa. Lacando de primeira. Hadouken! Hadouken! Pô, na cara assim, direto. Como é que tá o... Calma, como é que tá o From Zero to Hero, padrinho? Lançamento hoje, tô aqui promovendo já o Hoje, negócio. mas é que hoje de hoje ou hoje de quando vai pro ar aqui no Não, lado? hoje de hoje. Ah, então 1º já foi de lançado. março, foi lançado 1º de março e já é um sucesso. Já é um sucesso. Que massa. Parabéns, irmão. A sequência de e-books começou e não para mais. Lila Brada, de Florianópolis, na Ó. palma da sua mão, aonde quer que você esteja. O Ricardo fez uma atleta cega posar. Cega. Laura, por sinal, tu achará. É? Xará da nossa convidada Ai, que de hoje. massa. Legal. Laura Bopré Justino. Beijo, Laura. Se estiver ouvindo, foi uma experiência fora do comum. Fazer uma atleta cega posar, desfilar no palco. Eu era E uma são mais de... eu era o sombra dela, né? O mais legal era no meio das outras atletas, estava eu, um marmanjo lá, conduzindo ela, saía na hora Que de posar, legal, voltava, mas ela mandou benzaço, tanto que foi convidada para competir de novo. Competido contra, não em categoria especial, contra as outras atletas master, porque além de massa. ser cega, 50 mais. E o Muscle Mind disso, né, cara? Total. Assim, para ver o nível de entrega dela, na época, assim, só a mentalidade dela, assim, o esporte ainda é o local onde eu me sinto mais incluída, por incrível que pareça. Que massa. Em nenhum outro ambiente da minha vida social eu me senti tão bem acolhida e não tratada com pena, tratada como uma igual. Que massa. Escolheu o esporte certo. Escolheu bodybuilding, superação, igualdade, tratamento justo. É aí que tá. Foi muito massa, muito massa. Faria tudo de novo. O tratamento justo tem as minhas questões, as minhas dúvidas aqui. Não, ó. aquela história do tratar a pessoa não como coitado. Essa forma. Uhum, com certeza. Não aceitar o vitimismo, o coitadismo. Não presentear isso. Bota fé. É confiar na tua capacidade de te tornar capaz. E contigo hoje quem, padrinho? Me Não, chama, pai. Comigo Deixa eu, hoje aqui... deixa eu chutar minha perna aqui, estender essa calça aqui que eu tô aqui, isso que tá apertada. Tá justo, né? Deus é justo, mas a tua calça, pelo Tá, amor então, de Deus, papai. Pai de família, né, Pai cara? de família, mas aí, peraí. O cara não consegue mudar o armário na velocidade que ele muda, por exemplo, uma fralda. Não, mas... Não rola essa. Mas eu fiquei sabendo que o senhor tá com uma mentoria Papai Fit. Como é que me explica Papai isso aí? Fit homens 35 mais que estão passando por um processo de andropausa, que é a chegada dos 40 ali, cara. E a gente sente um peso, Presente, né? presente. Cansaço, indisposição, falta de calor, né? Presente. Falta de ambição de vida, comodismo, se culpando, enfim, não sendo aquela potência que a gente nasceu pra ser nós, homens. Isso se chama DNA, filho. Pois é. Data de nascimento antiga. Cara, e aí seguinte, ó, você que é um homem que se encaixou nessas valências que eu citei aqui, nessas questões que acontecem, tá convidado a conhecer meu trabalho, então, para você resgatar essa força com o alimento, com o treino. Tem um impacto muito grande da entrega do alimento para o homem hoje em dia, quanto que a gente está usando de corantes e de questões para alterar a matéria não orgânica, para torná-la não orgânica, e quanto que se impacta nos hormônios também, assim como mindset, assim como comportamento, assim como desafios também, homens que se desafiam. A gente não faz ideia do quanto a gente se contamina achando que tá se nutrindo, né? Cara, então, o homem depois dos 40 ali, ele começa a perder o tesão de ter desafio, e a gente é movido a isso. Eu ouvi, desculpa te cortar, filho, mas assim, eu ouvi, o meu público, uma boa parte dele, de alunos de consultoria e de personal presencial, é esse público. E eu ouvia uma frase muito recorrente quando o cara começava: eu já vivi mais do que eu tenho para viver. Isso é um pensamento muito chato, muito ruim. É triste o cara chegar nos 45, 50 anos, que é o auge, e ele pensar: eu já vivi mais do que eu tenho para viver. Sabe qual que é a minha? A minha é assim, ó, eu vou incomodar até o último segundo. Assim, eu vou cair atirando, né? Vou cair atirando. Então, assim, ó, passa meu Instagram lá, que tem lá treino, dieta e comportamento no Papai Fit. E com a gente hoje... Nossa, chegou bem, porque cai bem nessa história de que a gente não sabe o quanto se contamina achando que está se nutrindo. Uma pessoa da área de nutrição, extremamente competente, do alto dos seus meros 26 aninhos, com um currículo invejável. Chama na central aqui, ó, ela, Laura Hermes. Seja bem-vinda, Laura. Hermes Abram.
Muito prazer, É. pessoal. Como é que você Obrigada. tá? Estou bem. muito Você bem. agora é mestre, então, em nutrição? Sim, sou mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Como é que Parabéns. foi esse processo pra você? Fala pra gente. Olha, foi um processo bem desafiador. Me deu muita maturidade, porque assim, a gente não imagina como que é quando a gente entra na universidade para fazer um projeto acadêmico de tamanho tão grande. E foi um projeto novo, então não foi um projeto chapéu no qual eu me inseri, foi algo que a gente começou do zero. Então, realmente me gerou muita maturidade para eu ser quem eu sou hoje. Massa, massa. Bem-vinda, cara. Então, mestre, né? Que massa. Sim. E aí você atende como nutricionista em Florianópolis, lá no Córrego Grande, e também Isso, online, né? Isso, atendo das duas formas. Atendo assim 50-50. Eu tenho pacientes tanto dos Estados Unidos, Que bom tenho isso, né, pacientes cara? da Europa, porque é uma facilidade e a gente não precisa ter presencialmente. Por mais que presencialmente é muito gostoso, no online também é super possível. É a oportunidade do mundo todo poder contratar uma boa, excelente, uma mestra em nutrição, né? A oportunidade a pessoa assim. certeza. Que bom que isso aconteceu, que teve essas liberações, né? Para poder com atuar, certeza. para ter as consultorias, para ter as mentorias, para ter os atendimentos. Exato. Então seja bem-vinda, Laura, e fala pra gente assim, ó, qual que é a tua experiência com a musculação? O que isso representa pra você na tua vida? Assim, ó, do início, desde que eu estava lá na graduação, eu já gostava do esporte e eu já queria ir para nutrição esportiva, mas eu não sabia o quão complexo e o quão diferente era das outras áreas. Isso foi de início. Eu já gostava de musculação, não fazia tanta coisa, mas eu comecei a acompanhar muitos atletas, não apenas da musculação, também do atletismo, basquete, sempre gostei muito de assistir e queria saber como que funcionava a dinâmica disso tudo. E aí eu comecei a ir atrás, e aí comecei a praticar musculação de forma séria, comecei a fazer dieta por conta própria, eu já fui em outros nutricionistas também, e aí eu comecei a me apaixonar muito pela área, e o fisiculturismo foi algo que me chamou muito a atenção, porque eu pensava como que era possível alguém chegar nesse físico, né, de uma forma tão extrema e tão rápida. Então eu comecei a estudar a fisiologia por trás disso. E daí eu comecei a me apaixonar por essa área da musculação e do fisiculturismo também. Não, excelente. Já foi baita apresentação, hein, pai? Foi, Só né? que a gente tem que apresentar também os nossos Fala, parceiros hoje. Não podemos atropelar o andamento das coisas, porque tem gente aqui colaborando conosco desde o primeiro momento, quando o Muscle Mind ainda não era nada, era só uma ideia, e que compraram essa ideia conosco. E o primeirão, Fábrica Vida Saudável. Pois é, a Fábrica de Suplementos virou Fábrica Vida Saudável, localizada em São José, e que te entrega com teleentrega gratuita para Palhoça, São José, Floripa e Biguaçu, com o cupom MUSCLEMIND, gratuita na sua casa, padrinho. Pô, grande vantagem, é porque sair de casa hoje para comprar alguma coisa Possível. nesse nosso trânsito floripano, Possível, cara. isso é uma prova não é, de amor pelo cliente. Porque fazer a teleentrega para nós aqui, só quem mora aqui sabe a dificuldade que é a locomoção, né? É, de Então, suplemento, de emporo, de aveia, emporo. de pasta de amendoim, então... pasta de amendoim só ouço falar. Só ouço falar. Isso é o Nunca vi nem comi. Eu só ouço falar. Tá? Aqui, ó, mas eu vou mentalizar, quem sabe se materializa, eu sou co-criador da minha realidade. Pasta de amendoim. Vai chegar a Vai tua hora. chegar, Eu tô vai guardando chegar. pra hora certa, já te falei, Não, cara. mas ela tá vindo Eu já na tenho, teleentrega. já sei o dia, já sei o horário que eu vou fazer, já Até, tudo certo. não, até, eu já Não sei o que antecipa que os nossos quadros, cara. Não, eu sei, tu vai... Tá? Controla a tua emoção. Tu quer um engajamento... Vai vir orgânico. E com a gente também hoje, Hero Nutrition, pois nós somos todos Hiromaníacos. A Hero Nutrition, Laura, é uma empresa que só trabalha com venda da internet no site deles, ou é só venda presencial nas lojas, não tem outro local. Porque Interessante. 1/3 do que se compra na internet hoje é falsificado, sabia disso? Claro, com Loucura, certeza. né? Sim. Então o cara compra um pote de whey e, sei lá, vem lá um monte de açúcar. Me dá até um uma monte- preocupação, né, de passar para os pacientes. É louco isso, né? Então a abordagem deles é essa. Se você não conhece a Hero Nutrition, peça pra gente aqui nesse vídeo, que eu mando a equipe de São Paulo na sua loja, e vocês têm uma gôndola bacana aí, com produto de qualidade, com integridade. E, cara, tem tantos juros hoje em dia, tantos juros, que às vezes o cara vai, vou comprar um pouco mais barato aqui, vou pagar ali, e, cara, O preço sai bem mais caro. O barato vai pra dentro do famoso teu barato corpo. que sai caro, né? É o famoso barato que sai caro. Vou pagar baratinho aqui porque aí depois o que tu vai gastar para recuperar talvez uma saúde perdida ou simplesmente para ter o resultado que queria, né? O mínimo é entregar o resultado. O resto é valor agregado, mas porra, tu comprar um negócio que é simples, farinha.
Não dá. É. E nessa parte de saber o que está usando e saber o que está sendo prescrito, a gente também não fica só na nutrição do alimentar ou suplementar. Tem os manipulados, tem os micronutrientes, tem tudo que é prescrito um bom acompanhamento, e para isso a gente tem também. Tem também? E ele vai estar aqui também. Ele tem que vir Tá aqui para tá na escala já. fazer a dancinha. Tá na escala. Ele vai dançar com a gente. Ele vai? Vai. Ele prometeu. Vai Ele dançar. tem que estar assinado, porque Lovato. eu só acredito quando ele estiver aqui. Ele vai estar no 22. 22. Spoiler, rapaziada. Spoiler. Spoiler. Eduardo Lovato. Everybody tell me to. Lovato. O pessoal tava em casa esperando a dancinha já. Eles estavam esperando a dancinha já. Eu tava assim, ué. O que aconteceu? Eles estão comportados? Tomaram uma bronca? Omni Fórmulas, que é a primeira patrocinadora. Mas é isso, então a Omni Fórmulas está com a gente desde o começo do podcast, está com a gente no campeonato e vai estar também ali Ele tá junto com conosco atletas. bem antes do podcast existir, porque o Quanto tempo atrás? Cara, pelo menos, no mínimo 8 anos. Esse dia eu falei assim, caralho, pra um garoto na academia. O estagiário tava ali assim, e eu falei, mano, vem cá. Eu tive no teu lugar aí, cara, 20 anos atrás. Eu tive mais ainda. Né? Cara, mas quando eu falei, veio um peso assim, eu falei, caralho, faz tanto tempo já, pai. Que coisa. Faz. Tu ainda Nossa foi senhora. depois de mim, imagina como eu me sinto hoje dinossauro. Mas tu és um dino querido por todos nós, Eu mano. sou Tu és um dino querido. Qual é? um vikingsauro. Tu é o Vikingsauro. Com a gente também, Dr. Vicali, Charles Vicali, o evento de pessoa que esteve aqui no episódio passado. Se você não viu esse episódio ainda, por favor, deixa salvo aqui esse aqui, volta lá no anterior lá e assista aquele episódio para que vocês tenham um discernimento do que vai acontecer na vida de vocês. É verdade. Depois, se demorar para baixar o episódio, é porque é peso ali de conhecimento, de treino, de tudo. Então um abraço pro Charles Vicari aí que tava concorrendo ao Prêmio Melhores do Ano aqui no Santa Catarina. Deve ter vencido com certeza. A gente tá aqui num momento atemporal, tá sendo gravado hoje, vai pro ar daqui a tanto tempo. Então, um abraço pro Vicari e também para... Não, mas só Quem? para contar. Volta lá. Volta tu, que principalmente agora que experienciou a consulta com ele, tem uma propriedade para dizer o quão diferenciado ele é, né? Naquele bizarro, acompanhamento. O É cara, bizarro. ele não é só o médico que você está habituado aí, Ctrl-C, Ctrl-V, receitinha de gaveta. Ele se envolve com o teu caso e tem um comprometimento com o que é bom para ti, o que é necessário, não só com o que tu queres. Nem sempre é o que tu quer. É meio paterno isso, né? O pai faz o que é melhor pro filho, não o que o filho quer, na verdade. Gostou agora, né, papai Fit? Eu tô debaixo desse E esse teu boné chapéu aqui, aí, cara? que Esse teu chapéu hoje aí. Eu não consegui pentear o cabelo Só hoje. faltou uma S10, um cachorro, um galão de gasolina, um facão na mão e é o filme O The Walking Dead. Walking Dead. Zumbilândia. E com a gente também Garapuvu Café e Bistrô, localizado aonde, meu pai? No térreo do Hotel Mercury de Itacorubi. Como é que é o térreo? No térreo? Vai ter dancinha, hein? No térreo do Hotel Mercury do Itacorubi. Cara, vocês não sabem, esse programa está sendo gravado no sábado de carnaval, então tá todo mundo muito... Muito animado. Tem quem vai ficar gravando, tem quem vai dar uma voltinha por aí. Vai pro broquinho. certeza. Vai pro bloquinho. Fala pra gente do Garapuvu, Garapuvu. o que rola lá, além do café, que é muito gostoso. Em qualquer horário que você for fazer uma refeição ou uma reunião, um coworking, você tem espaço no Garapuvu. Inclusive, eu vou sempre bater nessa técnica porque é o que menos se sabe. O que você sabe? Que o andar de cima do Garapuvu é o café do hotel, mas é aberto ao público. Todo dia, das 6 às 10 da manhã, está aberto ao público o café do hotel, que a gente já teve ali vendo, e a gente chegou à conclusão que aquela cozinha é frequentada só por mães, porque aquela comida é gosto de comida de mãe. É um carinho. E nos Comida feriados... Comida afetiva. Afetiva? Afetiva. Tá. Afetiva. Porque as pessoas têm um relacionamento afetivo com a comida. Depois a Laura vai confirmar isso aqui. E acho que é o maior E equívoco. alguns é uma relação tóxica. Tóxica. Faltou quem? Não, cara, faltou dizer que a gente grava lá o quê, mano? Pô, é verdade. Faltou nós confirmando aqui que Uai. a gente grava o novo quadro do Muscle Mind chamado Café Anabólico. E o Uma que tem lá? troca de ideias, reacts de vídeos que vocês podem mandar para nós, tanto de pose quanto de alguma coisa que vocês viram meio absurda na internet. E também tem o quê? Respostas cretinas para perguntas imbecis. É isso aí. Tudo isso regado a um café da manhã excelente, localizado no Garapuvu Café e Bistrô, lá no Itacorubi. No Hotel Toda Mercury. quarta-feira, às 4 da tarde, no nosso YouTube, tá? E pra fechar, Rickson. Diga quem? Rickson. A nossa grande chefe, Brenda Nunes, que faz as marmitas de acordo com a prescrição do seu Nutri ou da sua Nutri.
ela também é atleta e sabe, assim, ó, te entregar o alimento mais carinhoso da tua vida. Eu sou suspeito para falar, porque antes de ela estar aqui no Muscle Mind, eu já sou freguês, eu já sou cliente da Brenda e eu posso atestar. É comida feita também. Ela não é mãe, mas tem tudo para ser, porque Mas é quando muito for, bem. vai ser a Pô, mão. imagina quando for. Imagina quando for, vai ser legal. Eu vou continuar, daí faço questão de comprar cada vez Você mais. comeu a marmitinha dela? Eu confesso para ti que era para ter durado mais, que eu ia fracionar para comer sempre na Durou só janta. uma vez. 2 Foi dias. só uma vez, Não, né? não deu. Eu não tenho maturidade para comida boa. A maior dificuldade na minha preparação é comer pesando a comida. Laura, olha só. Agora que a gente acabou com todo o jabá aqui, o que tu acha que é a maior dificuldade de uma pessoa que faz dieta hoje? Pegando esse gancho do Rick aí. A dieta, eu acho que é seguir ela a longo prazo, sabe? Porque, assim, no início tu sempre vai ter a motivação de seguir uma dieta. Aí depois tu vai depender da disciplina. Então, pesar 30 gramas de aveia, no início a pessoa vai fazer isso pilhadona, vai fazer isso querendo realmente fazer. Depois, começa até a ter as alterações fisiológicas do próprio corpo, tu começa a passar fome, ou, né, no processo de ganho de massa tem que comer muito, a pessoa começa a se perder. Então, tem que estar sempre com a cabeça muito bem estruturada para aquilo que tu vai fazer. Porque senão, né, a dieta vai pro saco. Entendeu? Como é que é pra ti, assim, tu como uma pessoa que busca isso, né? A tua paixão te move, como tu mesmo falaste antes, né? Sim. Quando tu tá nesses momentos que tu sente essa, cara, pesou, o que tu interpreta que acontece ali? Que fase que é o que o paciente se encaixa? Tem uma fase específica? Tipo, cara, deu 2, 3 semanas e ele começou a baixar um pouco o nível de açúcar dele já, a dopamina deu uma gritada e agora tu vai ter que voltar a ser quem tu era e aquilo tu começa a remar porque no final tu queria comer outra parada diferente. Tu diz de mim ou dos meus pacientes? No que tu vê em ti, através daquilo que tu vê em ti, o que tu vê que se apresenta nos teus É que pacientes. assim, eu me apresento como nutricionista, mas eu também sou um ser humano. Então, as alterações acontecem em mim também. E, querendo ou não, quando eu estou num déficit calórico, eu vejo já numa terceira semana a minha disposição caindo. Daí eu já sei que eu tenho que fazer algumas alterações, por exemplo, no consumo de carboidrato, aumentar um pouquinho. Por isso que é importante o acompanhamento nutricional de forma completa, entende? Porque se a gente faz esse acompanhamento de forma completa, a gente já tem com que o paciente tenha uma ajuda durante esse processo e não fique perdido. Porque passou ali 3 semanas, ok, até o retorno, até voltar com o nutricionista, ele não vai saber o que fazer. Então, se ele me manda mensagem, Laura, preciso mudar isso, meu Deus, eu me mingau, tô enjoado, não sei o quê. Daí eu já falo, não, vamos fazer isso, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo. Porque a dificuldade a gente vai ter de qualquer forma fazendo dieta. Só que também não é para ser algo difícil, porque dieta é para vida, não é para um momento e não é só para estética. Então, às vezes, é correto afirmar que, às vezes, é meio a meio. É tanto do comprometimento do cliente, quanto da competência do nutricionista de fazer algo possível, né? E não ficar imaginando algo fora da realidade. Eu sempre falo... Ter essa capacidade, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, se algo deu errado, é porque ou a dieta não está bem estruturada, só que eu, modéstia à parte, sei calcular uma dieta e sei conduzir uma consulta para isso, ou o paciente realmente não se adaptou. Porque se ele seguir aquela dieta, ele vai ter os resultados que a gente imagina. A não ser que tenha alguma condição clínica que daí a gente vai investigando conforme o tempo. Né? Mas é sempre 50-50, sempre o paciente junto com o nutricionista mesmo. Eu quero perguntar um pouco mais sobre isso. Certo. Tá? Porque, tipo, teoricamente não seria o segredo da vida isso. Cara, vou te dar uma fórmula porque se tu fizer vai dar certo. Qual que é a dificuldade que as pessoas têm de seguir? Porque, tipo assim, o que tu se aproxima do teu aluno, do teu paciente, agora, né? Agora tu é mestre, tu também tá, né, nessa parte acadêmica. Como é que tu interage com o teu interagente a ponto de conseguir conectar e fazer ele seguir aquilo? Mental. Isso. Mental, total. Não tem como a gente não trabalhar o comportamental na consulta. Então tu conversa com o cara, faz pergunta pra ele, faz questionamento pra ele, tu consegue tudo. ver que essa Eu preciso essa saber ação da aqui... vida, eu preciso saber como era na infância, eu preciso saber se sofria bullying, eu preciso saber se tinha alguma dificuldade, alguma ansiedade relacionada à alimentação. Então a gente conversa sobre tudo. A primeira consulta sempre demora um pouquinho mais, porque eu preciso conhecer a pessoa. Depois começa a ser mais incisivo. Ah, não, Laura, não funcionou isso, beleza, a gente muda, entendeu? Então é muito do mental. A gente tem que sempre mostrar o porquê. Não só tipo,
tem chance de tu se desmotivar. Não, explicar o porquê que tem a chance de se desmotivar, sabe? Uhum. Eu pergunto isso porque as pessoas, na minha perspectiva, como o ser humano ele se conecta muito mais com o trauma e o drama, porque isso faz parte do desenvolvimento da criança levantar, cair, bater, a interação com o mundo, essa primeira reação. Às vezes a gente tem uma relação com a comida que é muito mais compensatória em relação a algum evento traumático nosso ou como uma reação de algum estresse daquele momento que a gente está vivendo. Então eu percebo assim, ó, a gente está cada vez mais, por exemplo, menos ciente do que a gente está fazendo, por padrões comportamentais. Cada vez menos ciente do que estamos fazendo, porque estamos sempre com o telefone na mão, por exemplo. Ou quando estamos processando muito mais. A velocidade de raciocínio do ser humano hoje é a maior que teve até hoje, porque é muito dado. Mas são muitos distratores também. Excelente, Celular, excelente. televisão, ambiente, vários fatores distratores. É difícil E aí estar tu presente, né? Tu tateia isso também, tu tateia Sim, assim, cara, só um sim, pouquinho, mas tudo. tu também, tu come 2 quilos porque tu tá aqui como caminhoneiro dirigindo a parada, comendo, não tá nem prestando atenção na parada. Se tu para um pouquinho e respira, tu consegue, tu mete isso também aí? Exato, tudo. Assim, óbvio, a minha parte é muito da clínica esportiva, mas se a gente não trabalhar essa parte comportamental, a pessoa não vai ter resultado. Não vai. É impossível, sabe? Então, isso é extremamente importante. É provavelmente a pessoa que sabe diferenciar, o nutricionista ou qualquer profissional que trabalha com esporte, sabe diferenciar que a pessoa é uma pessoa e ela está atleta, é uma vantagem, porque o atleta ele não dá para dissociar. Ele se tornou atleta ao longo da vida, mas antes dele se tornar atleta, ele tem uma história. Então é essa história que tu busca, até para saber os porquês dele, né? Exato, e também a gente tem que saber diferenciar na consulta o que é uma pessoa sedentária, de um desportista, de um atleta amador e de um atleta de alta performance, porque a conduta é totalmente diferente em cada caso. E enquanto a pessoa lembrar por que ela entrou naquilo ali, por que eu resolvi fazer dieta. Um atleta, um fisiculturista, digamos, né? Ele sabe por que ele está fazendo a dieta. Então ele sabe por que ele não pode sair da dieta também. Às vezes uma pessoa normal, que não está nesse processo, mas eu vou fazer dieta. Se o motivo veio de fora, é mais difícil, né? Se foi o médico que falou, mas ele não incorporou esse motivo, tu acha, não é tu acha, né? A gente não trabalha achando, mas tu acredita que primeiro tem que achar o porquê dessa pessoa, dela entrar na dieta? Tem que achar o porquê, acredito que sim. Fica mais fácil? Fica. E tu, como nutricionista, tu consegue entregar esse porquê para a pessoa? Porque às vezes a pessoa não sabe, mas nessa investigação que tu faz, nessa tua anamnese, tu consegue chegar para ele, olha só, tu nunca percebeu que o maior motivo para tu... Eu tiro por advogados que já me procuraram para botar um shape de bodybuilder. E eu perguntava para que ele não sabia. É que a gente sempre tem que mostrar os prós e contras de cada questão. Quando a gente fala de atleta de fisiculturismo, eu já recebi várias propostas. Quero virar atleta, quero fazer tal coisa. Eu começo a falar tudo o que vai acontecer contigo, todas as alterações. Quero ser um atleta natural, todas as alterações. Quero ser um atleta e quero utilizar anabolizantes em algum momento. Eu falo todos os prós e contras disso, porque senão a pessoa... não dá pra gente dizer que alta performance é saúde. Isso não adianta, né? Então, a gente tem que minimizar ao máximo os danos relacionados a isso e fazer com que a pessoa chegue na estética perfeita para aquela categoria. Ótimo. Respondido. Que me olhas de trás desse olho, desse óculos escuro. Ficou da hora esse boneco em ti, brother, hein? Ficou? Ficou da hora, irmão. Vou te dar uns bonecos camufladão. Sei lá. Massa. Aceito. Não Não, é todo moleque. dia que eu tô com o cabelo bem penteado. Tem dia que é o boneco que tem que esconder a minha juba aqui. Ô, Laura, olha só. Como é que é pra você essa questão de atleta natural e atleta com uma pitada de sal? Que quem veio aqui no programa, a gente mandou um abração lá no começo, no episódio 012, foi o Juan e o Matoso. Ah, sim, claro. Tá? E o Pedro falou assim, só teceu elogios pra ti e tal, como profissional, enfim, disse que tu é fantástica. O que tu vê assim qual que é a maior diferença entre o atleta natural e o atleta não natural? Existem várias diferenças, né? A questão do atleta natural, por exemplo, a síntese proteica dele é limitada e para ele perder massa muscular também é muito fácil. Então, o atleta hormonizado, por ele utilizar testosterona e os seus derivados, ele vai ter um efeito anticatabólico, então ele vai poder
comer de uma forma um pouco mais tranquila. O déficit calórico de uma pessoa, ou seja, né, a perda de gordura, a preparação de uma pessoa natural tem que ser muito bem estruturada para que ele não perca massa muscular e, ao mesmo tempo, quando chegar no palco, fique, né, definido e com um bom volume. E isso realmente é um desafio. A dieta tem que ser totalmente diferente. A gente consegue fazer estratégias bem mais agressivas com uma pessoa que utiliza hormônio do que com uma pessoa que não utiliza hormônio. E a margem de erro para um natural é bem menor também, né? Tu não tem como compensar, às vezes, porque eu já vi fisiculturistas dizendo, não tem problema dar uma escapadinha, porque daí eu tenho recurso para isso. Não tem problema falhar na dieta aqui, e aí começa a usar o hormônio como antídoto para as cagadas que faz. Exato. O natural não tem isso. Não tem, o erro margem de erro, possibilidade de erro, que deveria ser igual para todos, mas eles não se dão esse luxo, né? Por isso que eu falo que isso tem que ser bem trabalhado com a pessoa. Se a pessoa usa hormônio e ela quer fazer uma preparação comigo, por exemplo, sim, eu não pego tantos atletas, até porque eu tenho a questão da vida acadêmica, mas quer fazer comigo, eu falo, olha, não tem margem de erro. Quando a pessoa vai consultar comigo e é um desportista, né, não tem relação com alta performance, eu falo, olha, seguiu 70%, tu tá com uma boa adesão. Entende? Agora, tu quer competir, a gente tem que seguir 99% a 100%. Então, refeição livre vai ser isso, isso e isso. Não vai ter refeição livre essa semana? Não vai ter. E deu. E tem que saber seguir. Ou usando hormônio ou não usando hormônio. Perfeito, perfeito. Tá, mas essa relação assim, tipo, eu tenho 2 atletas, tá? Tu já teve atleta com sal, né? Com Já. suco, né? Sim, claro. Beleza. Até tenho. Top. Então, assim, como é que é a relação de, por exemplo, para fazer o carb up dele, o cara que usa anabolizante, ele tem uma absorção muito mais rápida. Para fazer o peak week, talvez eu tenha que fazer com... Como é que para quem é atleta, assim, porque grande parte de quem nos segue aqui no canal é atleta. E trazer essas diferenças, sabe? Porque às vezes o cara, por exemplo, a gente tem que trabalhar com a hipótese de que pode ser que tenha um atleta natural nos assistindo e que ele não tenha um nutricionista em casa, que ele não tenha dinheiro, sabe como é que é a realidade dos atletas? Claro, com certeza. Que ele não tenha dinheiro para ter um treinador e às vezes ele pega algo pronto na internet Sim. para fazer, só que aquilo foi feito, se foi feito por um profissional, aos olhos de um atleta com um suco. Então, assim, ter a oportunidade de estar a Laura aqui na nossa frente hoje e perguntar para ela o que mais difere de um atleta natural de um não natural, porque pode ser que pro natural ele encontre muitas coisas na internet que foram construídas com base num público não natural, saca? Eu acho que isso se encaixa para as duas situações, porque muitas pessoas com o sal também procuram dietas na internet, procuram dietas de atletas já profissionais, até a questão dos hormônios, de utilizar as mesmas coisas. Então, é muito disseminado essas informações. A gente sempre tem que fazer de forma individualizada, não adianta. A gente precisa saber a taxa metabólica da pessoa, então quanto a pessoa gasta em repouso, precisa fazer o gasto energético total dessa pessoa, saber tudo isso bem direitinho, porque o gasto energético ele acaba mudando, né? Se a pessoa tá, sei lá, ela trabalha sentada, do nada ela começou a trabalhar de pé, se ela tá treinando mais, se ela tá treinando menos. Então, com isso, a gente consegue ver o quanto que o carb up, o quanto que eu tenho que dar no carb up dele. Isso tudo vai, claro, do feeling, né? Do sentimento, de a gente vê como tá a pele, tudo direitinho. E também vai muito da questão do fisiológico mesmo, né? Esse contato com o atleta para ter feeling, né? Eu acho isso interessante, que é o contato com o atleta, com o estímulo-resposta do atleta. É o feedback que ele te deu das dietas lá do começo, até o feedback que ele te deu em relação às dores, dúvidas dele, até como que ele reagiu com cada cardápio teu, até chegar no palco, na semana final, e falar assim, cara, depois de todo o meu estudo, depois de toda a nossa experiência, eu vou ter o meu feeling. Né? E eu sei que quando tu fala dessa forma, tu fala disso. Sim. Porque tu és uma acadêmica, né? Tu faz parte do grupo docente, tu tá ali, tu estuda, tu é uma pesquisadora, né? Tu publica hoje também. Então, tu parte desse princípio. Meu feeling é fundamentado em questões que eu estudo e no que se apresentou do trabalho. Exato. Mas é que essa palavra pode ser que ela tenha uma outra percepção para quem usa a internet. Com certeza, com certeza. Que geralmente não está fundamentada em estudo e experiência. É que assim, não quando a são gente... as vozes da tua cabeça, né? É que quando a gente vai olhar os estudos com fisiculturismo, são muito escassos ainda. Ainda tem muito a gente
achar. Por quê? É muito difícil a gente fazer um estudo experimental, ou seja, estudos com humanos, para conseguir visualizar alguma questão, um perfil nutricional, alguma deficiência ou qualquer coisa. Abuso de esteroide, ok. Por quê? É um público muito heterogêneo, ou seja, a gente vê gente usando, se eu puder falar aqui, Fica à vontade. trembolona, clenbuterol, sei lá, né? Testosterona, trembolona, clenbuterol. Outra pessoa está usando GH, está usando Madura, a outra é o cipionato, a outra é Nantato, a outra está usando Masteron, outra está usando oxandrolona. Então depende muito. E isso vai fazer alterações fisiológicas muito grandes. Então a gente nunca sabe o que a pessoa está usando, não tem como fazer uma comparação entre os grupos. Então o que a gente tem hoje na literatura é relacionado a atletas naturais, entende? Então a gente tem que pegar o que a gente tem agora na literatura e juntar também com conhecimento relacionado à bioquímica e fisiologia do exercício, e também tem um acompanhamento de um treinador, além disso, né? Porque ele também vai ter um conhecimento maior de biomecânica e tudo mais, e juntar tudo isso para conseguir saber o que fazer. Ok. Eu tenho uma pergunta, é uma curiosidade. Com certeza isso já aconteceu contigo. A pergunta é se já aconteceu e como é que tu reage quanto a isso, porque eu acredito que essa situação que eu vou te coloca numa sinuca. Eita. Não, Ele traz um contexto, eu adoro ver ele Não. pensando assim, cara, sinuca, caraca, velho. Não, Lá vem. mas é que assim, vai fazer ela pensar entre, pô, vou abandonar esse cara porque nunca veio aqui, ou eu vou tentar ajudar para minimizar, porque se eu não fizer, alguém vai fazer. É o cara que chega para ti no final de uma preparação, já fez toda uma preparação, tá lá, e de repente o Nutri, o coach, sei lá quem tava, abandonou bem na finalização. Isso é uma pergunta. Alô, som, 1, 2. Não, é a situação que já aconteceu e eu não sou nutricionista. E eu passei a bola pra frente, cara, não vou fazer isso contigo. O cara queria, Ricardo, finaliza a minha preparação. Tá faltando 15 dias aqui pra competição. Não pego. É isso que eu queria saber. Porque Não pego, não é tem difícil, porque daí vai estar o teu nome relacionado com aquilo ali, né? Foi a Laura que me Eu finalizou. posso até te dar um exemplo. Eu tô com um atleta agora, Men's Physique, que usa o sal. E ele até queria competir esse ano e a gente teve uma conversa longa, bem clara, porque eu gosto de deixar tudo muito claro. Eu sou uma pessoa que gosta de ser metódica e organizada relacionado a isso. Vamos competir? Vamos. Não vai ser daqui 6 meses e talvez não seja daqui 1 ano. Entende? Por mais que tu tenha um bom volume muscular, tu tenha definição, a gente precisa fazer uma preparação, a gente precisa fazer um booking, um processo de ganho de massa, precisa ver como que vai hipertrofiar, como que tu vai responder a dieta para depois a gente competir. Se tu não quiser isso, quiser competir daqui a pouco, procure outra pessoa. Tá, então o cara chegou lá e falou assim, ó, tô aqui, quero competir daqui 6 meses, tomo um salzinho, tomo meu suquinho aqui, e aí tu fala assim, não, cara, peraí, não vai ser daqui a 6 meses. Tipo Depende. assim, por 6 exemplo, meses já é um período ok, mas mesmo assim ainda é próximo. então, tipo assim, eu tenho que ver o que tá causando nesse corpo a quantidade de coisas que ele já tomou até aqui. Tudo, Porque daqui pra frente não é só tudo aquilo que já. eu vejo, é como que ele pode reagir, por exemplo. E tu foi até mais suave. A situação que eu coloquei faltando 15 dias, o cara tá no auge, era pra estar no auge de uma preparação, falta 15 dias pra competição, e o cara não sabe como é que vai ser a finalização. Quem que fez isso, irmão? Não foi um só. Fala pra mim quem foi. Fofoca. Manda um beijo pra ele Fala, lá. tira o microfone e fala. Não, fala, vai. O que tem? Tem que ter dia de resposta, a internet tem que ser livre, mano. Não. Se a pessoa vier aqui, eu falo. O que acontece quando o nutricionista faz silêncio no rádio no final da preparação? E não é um nutricionista só. Deve ser igual quando o personal também faz silêncio no rádio. Tá, mas Ou quando o médico faz também. O senhor não tá nem aí. Deve ser, minha percepção, não sei quem que é. Eu tenho um atleta, que agora é meu atleta de preparação, que o treinador dele era coach à distância também, não tem problema nenhum com isso. A distância geográfica hoje é mínimo, mas a conexão tem que acontecer. E ele chegou para mim, o mestre, eu era só técnico de pose dele. E ele falou para mim, mestre, eu assume a minha preparação aqui nesses últimos meses, nesses últimos 50 dias aí, porque o meu coach não me responde mais e eu não quero parar. Fechou. Embora, só Vou que te cobrar igual se fosse 6 meses. Não, Só pra tu aí entender que não não é sei, assim. não sei qual era a tua parceria com ele, se não tava cobrando, já saiu caro, porque agora na hora que era para ele estar contigo, ele tá te abandonando, meu preço é tal, se tu quiser, a gente fecha. Fechou. Mas foi difícil, porque eu tive que meio que atropelar o tempo, porque é para saber o que ele fez nesses últimos 6, 7, 8 meses, e que chegou agora, se tivesse comigo estaria diferente,
Tanto que pontos fracos nunca foram trabalhados, sempre é uma falta de comunicação, mas no treino tu ainda consegue fazer alguma coisa. Agora, faltando 15 dias, a pessoa chegar assim, faz a minha finalização, a minha desidratação, não tem como. Eu já peguei também atleta de fisiculturismo, faltando, eu acredito que 5 semanas, mais ou menos. Mas também Não adianta. Tu Não vai adianta, não minimizar a cagada que podia acontecer. isso, minimizei, É. mas, assim, quer competir de novo? Vamos dar um time. E é um negócio Porque- de deixar bem claro, né? Bom, É. se tu gostou do que eu fiz nessa situação de emergência, então agora vamos fazer um trabalho direito, né? Tá, o que é a maior bizarrice que você já viu nessa parada aí? Bizarrice que tu disse relacionado ao fisiculturismo? Isso, assim, Isso. esse público aí. Olha, Pode não ser só uma, tá? Pode traçar Isso, mais vamos lá. 5 aí, vamos lá. Maiores bizarrices. olha, high doses em pessoas que treinam há pouco tempo, Uhum. né? Tá. O treinar há pouco tempo. O high dose seria considerado assim, acima do TRT, que é 210, ou tipo, seria Não, um K, seria, olha, uma graminha seria por us- semana? não, seria usar uma, duas, de repente. Começa pelo uma, né? Começa numa, mas Caraca, uma bota fé. é um pouco mais comum, Tá né? discriminado, né? Tá discriminado. A pessoa usa e compra. Exato. Todo mundo sabe de comprar. Vê ali no Google o que acontece, ou pediu opinião na academia e começou a usar. Esse é o número 1. A Número base de um. consulta é a Wikipedia, né? Exato. Então, a base, a bizarrice número 1. Tomar anabolizante, falsificado, sem conhecimento. Em Exato. alta dose. É o ápice Em da alta burrice dose. do ser humano. Eu acho que É a bizarrice. Tá, fechou, tudo bizarrice. certo. Assim, 2. falsificação é um pouco complicada também quando a gente fala nesse aspecto, né? Porque, assim, se a gente for usar só droga de farmácia, dá pra competir? Dá. Mas, ainda assim, fica muito limitado. Então, farmácia realmente underground vai ter adulteração. Então, já é uma coisa complicada. Mas, digo, high doses mesmo, vai, taca foda-se e usa qualquer coisa, entende? É uma bizarrice enorme. Número 2 que você vê assim. Quem compete depois de só 2 anos de treino, eu acho que pode ser considerado uma bizarrice, porque a pessoa ainda não tem maturidade muscular, ok, querer competir, mas eu acredito que a gente tem que levar o esporte a sério. Então, muitas pessoas não vão concordar com o que eu estou falando aqui, é óbvio, mas 1 ano de treino e querer ir para o fisiculturismo, eu acho que é muito mais legal a gente esperar, dar o seu tempo. Se Começa quer, a viver como um fisiculturista primeiro. começa a ter o Mas lifestyle, depois começa a viver. Não, e Porque essa é a parada. O segredo é seja para ter, né? Exato. Esse é o segredo da parada. Exato, Começa exato. a ser isso em você, né? Exato. Aí o cara do nada não faz a comida dele em casa. Reclama que a mãe não faz comida pra ele. Vai querer aprender a ser fisiculturista, filhão. Na real, o que eu mais E já quero... quer patrocínio também, né? O que eu mais quero é que essa geração da década de... Quando é que é isso aí? Dos anos 2000 ali? 2000. 2000 pra cima, cara, que comecem a querer virar fisiculturista mesmo, mano. Pra aprender a passar um pouquinho de dificuldade, pra ter um pouco assim, mais de força mental. Pra arrumar a cama. É muito legal. Cara, o esporte é incrível. Se a gente vê a evolução do esporte até, né, tudo. Só que a geração de hoje, como o fisiculturismo cresceu muito, tá em ascensão, as pessoas têm um desconhecimento dessa área muito grande. Então, pegar aí 1 ano, tô lá treinando há 1 ano, quero competir. Muitos, né, querem competir natural, mas muitos querem competir hormonizados, fazem qualquer coisa, procuram um coach que não tem mínimo de conhecimento, né, ou tem um mínimo, sei lá, estudou por 1 ano, e daí vai, querendo ou não, a nossa saúde está em primeiro lugar. O mínimo de conhecimento Certo. e o zero de responsabilidade. Tá ligado? Exato. E tem outra coisa, tudo se encaminha para que esse pessoal novinho que está treinando há 1 ano queira competir. Se tu observar, me veio agora esse insight, filhão. Se tu observar, é muito mais fácil em qualquer competição, de qualquer federação, ter categoria júnior ou Do que Master team, 2. team. Do que Master 2. Categoria team no bodybuilding, essa criança treina desde que idade? Exato. Vai competir com 14, 15, 16, tá treinando desde os 7? É a categoria tchim. Esse tchim é caça-níqueis. Exato, porque assim, é legal tu querer competir no fisiculturismo. Pô, muito massa, legal. Sim. Vai lá, estuda pra conseguir fazer um negócio, tem uma boa cabeça pra fazer isso, procura um bom treinador, um bom coach, um nutricionista, faz o negócio de uma forma correta e espera, tenha calma, porque o fisiculturismo é calma.
que depois as coisas vão se construindo, né? Eu já teve situações de eu ir para competir, ter que competir. Já era Master, mas tive que competir na Sênior, porque não tinha categoria Master, mas tinha Júnior. Aí eu pergunto, sim, para quem está organizando o evento, tá, mas por que não tem Master? Ah, porque a gente não sabe se vai vir gente para competir. Tá, como é que tu sabe se vai vir mosca em cima da mesa? Bota mel, bota açúcar, que daí a mosca vem, Claro. ela não vem à toa. O atleta vai se tem... Primeiro você abre a categoria, para depois falar uma sandice dessa. Como é que você sabe que vai ter Júnior? É muito mais fácil ter a galera com mais de 40 que tá aí firme na pegada esse tempo todo, do que um de 16, 18, Mano, sub-23. mas agora o hype tá na galera aí. É, isso aí. exato. Tá no Como está em Zenzo. ascensão e como muitas pessoas famosas na internet, É. se eu posso comentar nomes, posso comentar Claro. nomes? Paulo Musi, Sim. Renato Cariani, tem vários podcasts e eles ficaram muito famosos com tudo isso. Descobridores de talento. Exato. Ah, para. Pessoas de 14 anos assistem. Eu acho massa, velho. É. Eu legal, acho velho. incrível acho massa. até o ponto de que tu começa a fazer coisa errada, né? Porque, assim, eu acho muito legal o que eles fazem. Mas aí a pessoa com 14 anos não tem uma mentalidade ainda, né, concreta, de saber o que tem que fazer. E daí quer imitar. Tá, e como é que você faz isso usando as tuas redes sociais? Vem pra mim agora. Como assim? O que tu faz em relação a isso com essa oportunidade que tem de falar sobre conhecimento e tu que é mestre nisso? Tu consegue fazer isso pela internet? Tu consegue trazer essas Tá. ideias? Tá. Tento, né? Eu sempre tento trazer essas ideias. É muito mais fácil quando a pessoa está em consulta comigo, que daí a gente troca uma ideia muito mais clara. Só que como na internet as pessoas querem informações muito rápidas, sempre, elas querem ver os primeiros 15 segundos do vídeo, é um pouco difícil a gente convencer algo. E convencer, que eu digo, não é só... Eu até já comentei sobre essa coisa de coaches e desse problema que está tendo no fisiculturismo, mas eu vejo que a minha dificuldade em relação a isso é conseguir manter a pessoa, captar a pessoa para que ela entenda o que eu tô querendo dizer, porque às vezes a pessoa, ela escuta, mas ela não quer aceitar. Cara, isso me dá agonia, velho. Eu tava essa semana meditando nisso, cara. Como tá desafiador levar conhecimento por uma causa tão óbvia. Parece que as pessoas estão muito cegas e elas não querem ver. E elas falam que querem ver. Elas falam que querem emagrecer, elas falam que querem... Mas no fundo elas não querem. E aí isso eu falo assim, cara, como isso é um desafio, a gente tem que estar hoje, não só, claro, sempre alterar um comportamento de um ser humano é lutar com um lado que ele se identifica e não percebe, Sim. que conecta ele a alguma questão. Sempre foi assim, talvez sempre seja, só que nesse momento a gente tem que estar competindo também como fazer essa pessoa se atrair para isso, que é usando 10, 15 segundos de gancho fazendo um vídeo. Então, às vezes, uma palhaçada que é feita tem que ser feita para atrair a atenção da pessoa, para tu ter que mostrar para ela uma questão que é óbvia para ela e que ela não faz. Você tem que fazer um chamariz Tem que que às vezes não tem convencer- nada a ver com o que tu vai falar, Tem só que pra convencer prender a ela pessoa. assim, cara, eu vou te convencer que tu consegue ser da merda que tu tá, brother. Sim, mas isso vai muito da cabeça da pessoa também. Então, se ela já tem um conhecimento um pouquinho maior, ela vai querer aceitar, entende? Ela vai querer. Então, sempre Tá, eu chego parto lá, desse princípio. chego no teu consultório e falo assim, Laura, agora eu quero competir daqui a 1 ano e meio, pá, eu quero competir. E aí você fala assim, não, Gê, não tem como você competir, não vai Claro dar que pra você competir. Primeiro, eu não vou ser grossa contigo, não vou pegar e falar não. Mas eu vou te falar, olha, né, é um pouco complicado. Sim, mas não pra agora, tá, querido? Tipo, Vamos tem que- aguardar. Que a Dani veio aqui, a Dani Muniz, e falou, cara, tem gente que chega lá e pede uma coisa e fala assim, cara, não dá. Isso aqui não tem como. Eu acho que assim, como o meu Instagram ele é bem direcionado também à parte técnica do que eu falo, isso também direciona muito os meus pacientes, né? Então, quando chega no meu consultório um paciente, muitos já conhecem como que é a minha conduta de trabalho. E já é difícil chegar alguém já falando o que quer, que não quer, porque Só se for já... um distraído, né? Que não exato. prestou atenção no que tu apresentou ali. Daí pra mim é um pouco mais fácil, porque o público que eu atendo, eles já conhecem um pouquinho de mim. E eles já procuram o que eu quero entregar, e isso facilita bastante o trabalho. Ótimo, ótimo. Como é que é a relação com o alto rendimento ali que você teve com o Matoso ali, que acho que talvez seja o teu atleta mais expoente, né? Sim. Que virou pro e tal, vai competir Claro. lá fora. Como é que é pra ti, assim, estar junto desse processo
e falar, cara, que legal que eu posso encontrar uma pessoa que eu vou escrever pra ele, ele vai fazer. Que eu acho que como profissional, talvez a gente tenha satisfações em questões distintas. Sim. Eu me satisfaço quando eu publico um artigo, eu me satisfaço quando eu levo um atleta pro palco, eu me satisfaço quando eu faço a transformação de uma pessoa que não acreditava no alimento, por exemplo. O que tu vê, assim, de coisa bacana, assim, de ter ele contigo ali? Cara, eu acho incrível a evolução que a gente conseguiu ter em pouco tempo, porque óbvio que a genética importa e quando a gente foi vendo a disciplina que ele tinha, porque no início ele era um pouco mais leigo no assunto da nutrição e eu busquei mesmo e falei, vamos competir. Tu falou assim? Falei. Cara, por que tu não compete? Vamos competir. Isso quando ele tava lá treinando de Fofo. boa, tava, né? Não treinando fofo, porque o bicho treina bem, mas treinando, ele não sabia. Aleatório, né? Isso. Aí eu falei, vamos competir. Daí a gente começou a ter ideias, e a gente já fez aí 3 campeonatos. E cada campeonato eu fui fazendo uma estratégia um pouco diferente. E querendo ou não, a questão da ascensão depende muito, né, da disciplina de tipo assim, passei, sei lá, 133 de arroz, o cara vai fazer 133 de arroz. Ele é muito disciplinado. E para tu ser atleta de alto rendimento, tu tem que ser assim. No off, ninguém tá te vendo, mas tu vai estar comendo 126, eu falo brincando os números, né, assim? É 126 ml de iogurte desnatado natural. Entendeu? Então, se tu tá fazendo o negócio certo, cara, não tem erro. Aí é bom de ver, assim, né? Até aquela semana final, tu manda hoje nós vamos fazer isso aqui, pum. Vou esperar acontecer. Isso. E daí... Manda a foto amanhã, daí ele manda, ele fala, então ficou melhor ainda, hein? Que top, como é que eu vou botar mais um negocinho a mais aqui? Vou botar um salzinho antes, como é que é essa parada? Então, a gente, assim, nas semanas finais, tem que sempre estar Eu adoro essa parte final, velho. Eu adoro essa parte final. Eu rio adoro, velho. quando, assim, eu não competindo rio, né? Porque ele tá lá na raiva, porque o déficit calórico, né, aumenta o cortisol e faz com que realmente tu fique mais estressado. A pessoa que está em dieta de déficit, está de bom humor, essa pessoa é perigosa. Eu tenho medo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se o déficit calórico for bem feito, daí ok. Mas sempre vai rolar o desconforto, porque tem que pensar que vai começar a aumentar a grelina, que é o hormônio relacionado à fome, vai começar a diminuir a leptina, que é o hormônio relacionado à saciedade. Então, tu tá num ambiente perfeito pra ficar estressado. O Zé, nosso amigo Zé, personal, já competiu contigo no Catarinense. O Zé Eduardo, pô, dá aula lá na sim, pô, Zé. Grande Zé. Zezão. Não segue ainda, Zezão, eu tô ligado, hein? Eu sei quem segue e quem não segue, tá? Eu sigo ele no YouTube. Olha aí, ó. Também, então, depois dessa aí, eu pelo menos tenho que seguir e fazer um joinha. Uma curtida, um flashback lá atrás, desde o comecinho, ó. Mas o Zé, ele chega... A gente acompanha as preparações um do outro, a gente trabalha junto, treina junto. O Zé é um tanque blindado, irmão. O Zé é um tanque blindado, irmão. O Zé é uma meta, porque o ano inteiro ele tá bem, né? É uma aberração também. Mas ele fala assim, porra, Santana, é incrível, né? Quando eu tô em pré-contest, estou finalizando a minha competição aqui, minha preparação, eu tô azedo, a minha cara, eu não consigo fazer o que tu faz. Tu chega, cumprimenta todo mundo, vai... Como é que tu faz? Assim, todo mundo que eu tô cumprimentando eu já matei mentalmente, então tá tudo certo. Eu só não transbordo, mas assim, eu já chego aqui mentalmente e já tá todo mundo assim, todo mundo caiu. Tô só eu aqui, já matei todo mundo. É uma manobra. E aí tu pensa quando ele for competir lá fora, na gringa lá, tu pensa em junto também dessa rolê, tá junto ali, ou vai ficar de longe de bastidores? Que é um evento grande, né? Sim. Não, a gente vai ver. Quando ele estiver fora, quando ele estiver pra ir, assim, eu vou ver se eu vou junto, mas também consigo fazer tranquilamente. A última preparação, inclusive, que ele ganhou o Pro, eu não tava com ele tava sozinho, mas eu falei assim, ó, essa coisa ali do coach precisar ficar no teu ouvido o tempo todo falando um monte de coisa ali no backstage, não é necessário, esquece isso. Eu vou te mandando mensagem. Daí a gente ficou o dia inteiro conversando. E quando ele foi... Ele foi pra Body, pra Classic e na Men's, né? O objetivo era Classic, porque ele tem um físico incrível de Classic. Quando eu vi que ele tava dando uma murchada, daí eu já falava assim, ele ia me mandando foto, eu falei, come um McDonald's agora. E o zoinho dele brilhando. Daí eu come o McDonald's, eu não lembro, acho que eu botei uma batata também. Daí eu escolhi o McDonald's, escolhi tudo direitinho pra ver quanto que tinha de sal, né? Quanto que tinha... Só pra ver como que ele ia subir. E realmente a gente conseguiu fazer um físico mais denso. Qual que é o tempo de resposta que a gente usa pro sal, assim? Tipo,
botei na refeição agora. A normal sódica geralmente é umas 3, 5 gramas, dependendo da pessoa. E aí, tipo assim, eu vou colocar o sal agora, porque eu quero que daqui a tanto tempo ele fique mais sequinho. Quando é que, Olha, tipo, qual que é a associação? Claro, cada pessoa tem um, né? mas é bem agudo, assim. Uma hora antes. Uma hora antes tem Uma um- hora antes é o mais interessante. Então, ficar ali, né, 5 minutos antes se enfiando Ruffles Uhum. não vai adiantar em nada. E, na verdade, às vezes pode até. Vai até estufar. Exato, pode até causar um estufamento. Então. Eu pergunto isso porque, assim, talvez até isso, quanto mais que a adaptação orgânica acontece cada vez mais, né? Então, por exemplo, assim, se o corpo está passando por um tipo de estímulo, ele tende a se adaptar com mais rapidez, muitas vezes com mais facilidade, ele já vai começando a se adaptar. E talvez com a bomba de sódio também aconteça isso. O cara nunca fez nada, por exemplo. E ele faz, por exemplo, uma peak week, tarará, parari, parará, ele tem uma resposta. Depois de 10 campeonatos, 12, 13, ele tem uma resposta bem, bem diferenciada. Como que tu vê essa resposta entre um cara que é natural, por exemplo, e um cara que não é natural? É que primeiro, nos dois casos, a gente tem que fazer testes antes, pra gente conseguir saber o quanto que precisa, né? Mas essa questão da bomba de sal de potássio, ela acaba não tendo uma alteração muito grande quando a pessoa é natural ou hormonizada, relacionado à Pickwick. A questão é que se tu estiver utilizando, que normalmente a gente retira, né? No caso, os atletas, eles retiram os hormônios já uma semana antes, a testosterona um pouco antes. Então, meio que dá uma igualada nessa questão de retenção hídrica. Só que a pessoa que usa algum hormônio que pode reter um pouco mais, vai ter uma dificuldade um pouco maior de ficar com o físico mais definido, né? E aí, Até, Cláudio? não, eu gostei da resposta, é porque assim, tanto em treinamento quanto na nutrição, a Peak Week não é hora de fazer experiência nenhuma, né? Tu só vai aplicar o que tu já testou antes. Então, acontece direto assim, vamos mudar a estratégia de treino, vamos fazer alguma coisa diferente. Não. Muito pelo contrário, a gente Existe. vai diluir o treino. Sim, existe até um estudo que saiu do Christian Barakat, se vocês quiserem ver, é bem interessante, que mostra as alterações na Peak Week e ele também fez estudos relacionados ao perfil nutricional e à alimentação dos atletas que participaram de um campeonato natural, né? E é interessante ver essas alterações, ver como que funciona a Peak Week, porque daí a gente já tem uma base Sim. do que a gente tem que fazer, a gente já sabe o que tem que fazer com carboidrato alguns dias antes, a gente já sabe a supercompensação, o high fat, né, quando que a gente tem que jogar mais gordura, diminuir o carboidrato, também a hiperidratação, a questão da hiperidratação para gerar desidratação ali no palco. Só que muitas questões a gente tem que testar antes, e uma dessas questões que a gente tem que testar antes é a questão da desidratação, com certeza. Sim. Tá? A questão da desidratação e também a questão de como o sal vai responder. O que é o mais foda, assim, que tu acha que o atleta passa, assim? Tipo, tu acha que o mais foda mesmo é a parte da água, assim? O mental. O mental acho que é sempre o que mais pesa, né? Porque é muito fácil tu tá ali na finaleira e tá querendo desistir e não é só pela água. Porque assim, claro, nos dias finais, tem alguns dias que a pessoa come bastante, né? Provavelmente vocês já sabem, mas come uma quantidade alta de carboidrato e toma pouquíssima água. E isso também é difícil, tanto quanto tomar muita água e comer pouco. Sabe? Então o problema é a cabeça quando vai acontecendo essas coisas. E aí A gente fala assim, nunca tá bom, né, cara? Nunca tá bom, né? E assim, quando você começa a fazer de uma forma assim, bem simples, bem crua. Tu tá bebendo muita água e comendo pouco carboidrato. Depois tu inverte isso. Tu não vai beber água e tu vai comer um absurdo de carboidrato. Quando eu tô Depois não é nem água, depois nenhuma coisa nem outra. O difícil é, quando eu comecei a me acostumar a beber 10 litros d'água, eu vou parar. Aí quando eu tô me acostumando a não beber mais água, aí eu já mudo o negócio. Então é bem isso, é o mental. Tá pronto para não se acostumar com nada é confortável. Tu tem que estar pronto para ser um atleta de alto rendimento. Exatamente, é isso aí. E essa é a grande questão. Quando, por exemplo, tu vai ser um atleta de alto rendimento no futebol, demora muito, né? Tem que ter olheiro, tu tem que ter uma resistência física muito grande. Então, é um trabalho muito acompanhado, muito controlado.
E no fisiculturismo, se tu quer ser um atleta profissional, claro, tem todo o processo, mas para tu já sair competindo ali, é muito fácil. Então também tem essa questão de tipo, cara, o mental da pessoa, ela tem que estar muito bem acompanhada para Sim. conseguir fazer o E negócio. nem só para quem quer ser atleta profissional, né? Para quem quer competir, quer se meter numa coisa dessas, pô, é um processo que tu vai te meter. Se não tiver a tua mentalidade muito bem acertada, vai ser uma experiência até traumatizante. O cara nunca mais vai querer saber daquilo ali. Ah, eu fui competir porque era o meu sonho, meu sonho. Aí fez tudo meio que nas coxas e a experiência não foi boa. Ah, eu achei que eu ia me dar melhor. Uhum. É uma questão de organização independente, né? O cara tem que ser profissional mesmo quando ele não é, né? Exato, e também tem muito além disso, da questão de vigorexia, que é um transtorno muito comum entre os atletas, entre o pessoal de musculação, que é se ver menor do que é. E isso também atrapalha, porque daí às vezes tu quer comer um pouco a mais do que o coach mandou, tu quer fazer alguma coisa diferente. Ortorexia nervosa, tem vários transtornos alimentares que estão associados a essas pessoas. Então, por isso, é muito do acompanhamento e é muito da pessoa ter cabeça para conseguir fazer aquilo. Nessas categorias que a gente vê, vamos dividir em três assim. Tem as categorias fitness, men's physique, wellness, tudo mais, que não precisa bater peso, é o aspecto que conta. Tem as categorias de bodybuilding, que é até separada por peso, mas não tem um limite, eu tenho que estar bem naquele peso, certo? Por exemplo, eu uso Open 212 ou qualquer categoria que é dividida só por peso, independente de altura. E tem os Classic, que a altura limita o peso. Tu identifica alguma dificuldade maior em alguma dessas três? Pra ti, Claro, como quando limita o peso é mais Classic difícil, é pior, né? né? É um pouco mais complicado, porque pensa, tu tem que manter um volume bonito, e depende também da tua altura. O mais cheio possível, o mais seco possível e num Então, limite de peso. e aí a gente tem que, às vezes, baixar coisa de 10 quilos, sabe? Eu Então, passei esse trabalho com o Hélio, cara. O Hélio, meu atleta, ele tem 1,66 m. E dependendo da federação que fosse competir, na Classic ele tinha que baixar para 70 quilos. Por exemplo, na IFBB ele tem 1,66, tinha que pesar 70. O off ele tava com 98 quase. Não tinha mais como ele ser Classic Physique na IFBB. Na NPC ele bateu o peso no talo, mas sofreu, porque não faz sentido até por causa disso. Tem que controlar o off da pessoa. exato. Não é livre. Não Não tem, tem como. o que tu considera um off, um peso de off bem adequado assim? Bussunda, assim, do Bussunda pra cima ali já é um off bem adequado. Assim. Off-label. Um off adequado, mas depende muito da altura da pessoa. Eu posso dar o exemplo do Matoso. Sim. O Matoso, no Quanto primeiro... de altura ele? Ele tem 1,80 e pouquinho. Acho que é 1,84. 1,84. Eu sou mais baixinho que ele. Eu tenho É que a gente 1,85 foi m. aumentando, Tá. né? Então, no primeiro ele tava com 100 no off, depois foi pra 110 e agora ele tá ali no 115, sendo que provavelmente ele vai chegar no 120, entende? Então, agora, óbvio, a perda de peso vai ter que ser feita em um período maior. Porque como ele vai chegar num nível maior, eu quero que ele realmente chegue mais cheio, a gente vai fazer também um cutting maior, só que fazendo uma progressão, né, uma diminuição de calorias de uma forma bem mais tranquila para o corpo não sentir e não catabolizar. E o peso Show. de palco dele é quanto? Peso de palco, putz, é 90 e pouquinho. Ele é uns Classic. 25 quilos, então. Ele é Classic natural, o peso regula entre a IFBB e a NPC, então provavelmente pouco ele é diferente. 96 quilos, 97. Isso. Ele tem que estar. É uns 23 quilinhos aí, né, cara? É. Mas é coisa. tranquilo. Não, Cara, vai. Vai chegar cheio, né? Vai chegar cheio, né? Ainda mais aquele tanquezinho de guerra ali. Vamos ver, vamos chamar aqui o cérebro, botar pra gente aqui as nossas mídias da nossa estimadíssima Laura Hermes. Onde é que foi isso aí, Laura? Então, isso aí é relacionado à minha dissertação de mestrado mesmo. Eu quis até trazer para vocês, mas porque é algo que o pessoal não vê no dia a dia, essa parte acadêmica, essa parte de estudos clínicos. Esse aí, na verdade, foi um estudo piloto, que é um estudo que a gente precisa fazer antes de realizar um estudo clínico, para a gente conseguir ver quais são os possíveis erros de quando a gente for realizar com os atletas. Tá? Então, esse é um exemplo claro do meu estudo piloto. Legal, vamos pro próximo ali.
A gente até pode comentar um pouquinho depois sobre. Sim, Uhum. sim. Fiquei curioso. Aí é uma fotinho da minha coleta de dados, porque a minha dissertação foi um ensaio clínico, triplo cego, placebo controlado, depois eu explico também, com a suplementação de taurina. Só que se vocês forem ver, como é cego, eu não posso saber, o participante não pode saber, o analista de dados também não pode saber o Que que é. legal isso, massa. Isso, demais. então a gente dá as cápsulas e a gente tinha que dar ali, ó, o total de 10 cápsulas para ter a quantidade de taurina, que foi a minha intervenção Uhum. para os atletas. Então foi 10, 10, ou seja, 10 de taurina e 10 de placebo, porque foi Que cruzado. legal, que massa. Que massa. legal. E como é que foi a... Vamos falar sobre isso, como é que foi Podemos falar? Como é que foi a tua análise ali? O que que tu constatou? Então, quais são os eu impactos disso? analisei parâmetros relacionados a desempenho físico em atleta de futebol profissional, com a suplementação aguda de taurina, Uhum. isolada, Qual a no dose? caso. 3 gramas de taurina. Caraca, e aí? E a gente não É um encontrou. batidão. Assim, Gostei. a gente quis avaliar Hum. atletas de futebol, porque no futebol a gente tem. É um esporte intermitente e quando a gente fala de nutrição, a gente fala muito de vias aeróbias e anaeróbias. Como é um esporte misto, eles utilizam muito de explosões, de tiros, de mudança de direção, que são momentos anaeróbios, que tu não usa oxigênio. E também tem a questão do oxigênio, que daí é quando tá naquela corrida, né? Como esses atletas têm esses dois lados, e a taurina tem um mecanismo de ação que pode melhorar ambos, e tem já alguns estudos, só que é um pouco mais, Certo. como eu posso dizer, é um pouco mais escasso na literatura e muito heterogêneo na literatura, Aham. a gente pegou e fez um estudo com os atletas de futebol exatamente para visualizar isso. E o que que tu constatou lá? Uma pergunta antes. Fez diferença? Foi escolhido a posição desse jogador em campo? Não, porque na verdade a gente randomizou eles em 2 grupos, né, para receber o placebo ou a taurina, mas eram todos os jogadores. Foram excluídos alguns no meio do tempo, porque clube de futebol é complicado, às vezes sai do clube, entra no clube, então, como o estudo durou ali 4 semanas, teve algumas exclusões. Certo. Não, a pergunta era, tipo, só o atleta, baseado que o lateral, os atletas da posição lateral direito, lateral esquerdo, tem uma demanda maior do que o centroavante. Isso já é constatado na literatura, né? Certo. Isso já é mais relacionado à parte do esporte, mais ali para a educação física, Certo. basicamente. Só que quando a gente vai estudar intervenção, é muito difícil a gente fazer por posição. Teria que E ter não ia mais faz- times de E futebol não ia para fazer isso. uma grande diferença também pro estudo, né? Exato. Tá. Daí a gente fez alguns testes, né? A gente fez testes de campo de exaustão e a gente fez também testes de sprint septides, que eles tinham que correr 30 metros para a gente Certo. conseguir ver a questão da explosão, e fez testes de salto também para ver a potência muscular dos membros inferiores. Que o interessante era para ver aquele atleta no começo e no fim do estudo, né? Independente, então... É análise intra-sujeito, né? Ele Legal. contra ele mesmo. E não teve efeito em Não nenhum teve dos efeito, parâmetros. zero efeito. A gente Certo. avaliou até lactato, inclusive, avaliamos o lactato após cada teste, frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço também pela escala de Borg, e não tivemos nenhum resultado. Ó, Para vocês verem. Mitos. Por isso que mitos, não é nem questão de mitos, né? A ciência é uma vertente que está sempre crescendo, então pode ser que ela funcione. Não digo que não. É uma dose alta, então se tu for ver aqui no Red Bull, a quantidade de taurina é pouquíssima e realmente daí a gente já sabe que não tem efeito, porque os estudos começam com 1 grama e vai até 10 gramas. Tem estudos assim. Parado. Então, não digo que não tem efeito, tem alguns estudos que mostram que tem, só que quanto mais for controlado isso, que nem o meu foi super controlado, triplo cego, placebo controlado. Então, uma metodologia boa, a gente tem uma validade maior também desse estudo. Com certeza. perfeito. Vou pra frente aí, cérebro. Olha aí, ó. Onde é que é isso, Laura? Minha fotinha no campo ali, fazendo... Eu tava com um papelzinho ali do lado, fazendo mais Mandei essa foto essa de zoeira mesmo, pra mostrar como que eu tava. Mas tu avaliou ali o pessoal do Havaí? Sim, isso. Avaliei o Havaí e ali era o TECAR, que é o teste de Carminati, que é um teste de exaustão que daí eles correm, né, até cansar. Na verdade, o pico de velocidade no teste de campo de Carminati. Massa. Pra frente, cérebro. Aí é mais uma fotinho ali, já tem as fotocélulas, se vocês forem ver, pra gente conseguir avaliar o tempo
desse sprint e os atletas indo fazer os sprints. Então, era toda uma equipe, é uma equipe grande que a gente precisa para tudo isso. Então, o estudo é meu, ok, eu tive a ideia, tudo mais, mas se a gente não tem outros parceiros Ele fica acadêmicos, fica totalmente inviável. Então, a gente Sim. sempre precisa de alguma ajuda, né? Uhum. Aí também fazendo, porque não foi apenas avaliado, né, o desempenho físico, a gente faz avaliações também de composição corporal dos atletas, tudo, porque também é de interesse do clube. A gente tem ali o DEXA, né, que é a densitometria óssea, então ele vai medir o percentual de gordura, que é o padrão ouro para medir o percentual de gordura, e também a questão óssea, né, dos atletas, que para eles é muito interessante saber, até por questão de lesão, de tudo. Claro, com certeza. Uma fez de mão dupla, né? Uhum. É isso, cérebro. Fechamos. Opa. Legal. Tinha fotinho também depois, se vocês quiserem ver a foto? fotinha, uma fotinha do Matoso de antes e depois. Ah, eu acho que eu mandei lá. Será que não foi pro cérebro? É bem legal pra Deixa eu pegar isso ver, aqui. Deixa eu ver. pra Peraí. ver a comparação. Deixa eu ver se eu mando aqui. Vai, Santana. Segue daí. Ai, tô ajustando aqui porque o óculos, o boné e o fone aqui Muita apertando a coisa. orelha. Está A orelha não é pequena. Ocupa um bom espaço Mandei na lá. orelha que tem um CPF já. Quais são os próximos passos da Laura? Agora, depois do mestrado, que sai um peso, né? Sai um Então, peso, claro. 2 anos estudando pra 2 anos e caramba. meio, né? Aí. Porque a gente teve que postergar por conta do clube de futebol, que é um pouco mais difícil da gente conseguir fazer o estudo acontecer. Uhum, Mas, por mais que seja um peso, é uma paixão, né? uhum, Entende? Gera uma ansiedade, gera, uhum. mas é uma paixão. Então, não adianta. E aí, quais são os próximos passos da Laura agora? Não vou falar. Brincadeira. Corte seco, Segredo. Tramontina. Esperem. Tramontina, corte seco. Esperem um pouco. Não, mas assim, eu pretendo fazer doutorado depois que eu conseguir submeter o artigo. Não sei ainda se eu vou fazer doutorado fora, né, que tem oportunidades também para fazer no exterior, mas eu vou continuar também com clínica e pretendo também ajudar nutricionistas, estudantes de nutrição, até pessoas de outras áreas a entender um pouquinho mais sobre questão de atendimento e sobre a questão de evidência científica, porque não adianta, a gente precisa entender, ler um artigo, sabe? Então, Perfeito. basicamente é isso. Legal, legal. E aí, e essa evoluçãozinha aí pequena? Então, isso aí que eu quis trazer para vocês, porque... Não tô vendo diferença. Não, Confesso que não. pouquinho, né? Pouquinho. Aqui é Men's Physique, aqui é Classic. Não, mas aí a gente Quanto vê... tempo que deu ali, Laura? Olha, isso aí foi, acredito que 2 anos de diferença. Só 2 anos para essa mutação aí. E é interessante Legal, hein? ver como o corpo dele responde bem. Claro, Muito. né? A dieta e o treino foram bem ajustados, mas também depende muito dos receptores androgênicos que a gente tem. Porque a gente tem testosterona, né? No caso, o homem tem a testosterona alta, né? Digamos, tá ali em 500, só que ele pode ter uma sensibilidade maior aos receptores androgênicos e, consequentemente, ter uma facilidade maior para aumentar a massa muscular, para a síntese proteica. Então, algumas pessoas vão ter um resultado melhor do que outras, né? Basicamente isso. Aí foi quando... Esse foi no último campeonato, no Classic Physique, ele ganhou o Pro no Men's Physique, no caso, né? Ou seja, Ele ainda brinca, né? Eu consigo isso tudo com uma teste de 300. Não, Diz que a teste é baixa. Ele não, sempre então, brinca. a testosterona, ela já tem... Isso também é uma grande dificuldade no fisiculturismo natural, porque começa a libido ficar baixa, libido, queda de cabelo, imunidade, tudo por conta da questão da testosterona está diminuída, porque chegou ali, acredito, se eu não me engano, a 70, a dele. Nossa. 70... Daí vai subindo, né? 300 e agora tá em 500 e pouquinho. Que provavelmente é a média dele mesmo. Só que realmente ele tem muitos receptores e tem uma sensibilidade muito super boa. bem aproveitada. Exato. de atleta, assim, tu tem o que mais de atleta? Tem ele e mais quantos atletas? Eu tenho... No momento eu não tô com Então, tu falou muitos. isso Eu antes. tô com mais um atleta Men's Physique e tô com uma futura... Tô com 2 futuras atletas, uma biquíni e uma wellness. Naturais ou não? Um não natural Aham. e 2 naturais. É, O não natural é esse que você pediu para esperar um pouquinho? É aquele?
Eu pedi pra todos esperarem Não, um mas pouquinho. mas sim, é sim, outro esse. exemplo, tá? É, isso. Daí as meninas também, eu falei assim, vocês têm um grande potencial, porém, de repente, ano que vem, a gente compete. Uhum. E Excelente. assim, quais são os impactos que tu vê assim que são mais agressivos e que mais podem, sei lá, manchar a mulher, assim, por exemplo, que usa de maneira indiscriminada o hormônio, por exemplo? Tu diz Qual que é o colateral que mais pode ser caro pra ela? Ai, eu acho que todos os colaterais são complicados e até para a questão do homem, porque o homem também, ele não visualiza o que faz mal, porque normalmente o que faz mal é o que está dentro dele e ele não está visualizando isso. Agora, ok, a questão da mulher é realmente ter características masculinas que, querendo ou não, começa a crescer pelo aqui, começa a aumentar o O clitóris. Chewbacca um dia foi um... Oi? Vou fazer uma piada aqui. O Chewbacca era fêmea. Era fêmea dele, foi muito hormônio. Chewbacca. Ela não sabe quem é Chewbacca. Não sabe? Não sabe. Tu não gosta de Star Wars, cara? Poxa, eu não. geração mais Não, nova. eu sei quem é. Eu já vi o personagem, no caso, né? O maior urro dele é um... Mas nada. Mas pensa, né? A mulher ficar assim, sabe? Então, questão de queda de A cabelo, virilização, a né? virilização, essa região aqui, as cordas vocais, hipertrofia. O preço é muito alto. Mas, não digo que pro homem não é também, porque realmente é. Só que, querendo ou não, ele é um homem, né? Então não vai ter, né? Não vai visualizar tanto. E eu não digo isso porque eu sou contra hormônios, tá? Eu digo porque eu gosto sempre de colocar na mesa o que realmente acontece. O homem não tem problema se ele ficar feio, se botar o shape pra ele tá tudo certo. Ele vai Tá estressado, tá puto. Pelo menos eu tô no shape, Então, né? simplificando bastante, é bem por aí. O pensamento é esse, e o homem tem essa coisa de, testosterona já tô acostumado, eu tenho, então colateral, mato no peito. E o que menos se acompanha em termos de colateral, no geral, a gente já falou bastante aqui em termos de, o colateral que ninguém identifica, que é o que tu causa de dano em quem está ao teu redor, esse colateral social, digamos, mas é o risco coronariano, que é o próprio esporte já causa uma hipertrofia concêntrica que é normal, mas o esteroide aumenta isso e só vai dar um reflexo bem mais para frente Exato. e aí já era. E até essa questão do colesterol e o risco de AVC é muito alto, né? Porque começa a diminuir muito alguns, né? Alguns dos derivados começam a diminuir muito o HDL, que é o transportador de colesterol bom, basicamente, que é o sim. que tira da artéria, no caso, e começa a levar muito o LDL, que é o que leva para a artéria. Então, quanto mais tu leva para a artéria e menos tu tira da artéria, aí já era, entendeu? O LDL tem gente que chama que é logo Deus leva, né? Logo Deus leva. Mas é a combinação dos dois, É. né? Não dá pra dizer que não, porque por isso que existe essa questão do Blasting Cruise também, né? Porque no Blasting Cruise só que muitos não gostam de fazer e não querem fazer porque tem medo de murchar, tem medo de aquela coisa, então tem que ser muito consciente relacionado a isso, porque daí tu não vê, eu já recebi pacientes com HDL em 7 e o LDL em quase 200. Então eu Senhor. falei pra ele assim, tu estás numa corda bamba. Ou a gente retira esse, né? A gente não, eu estou orientando, né? Ou você retira isso, conversa com o seu médico, vê tudo direitinho. Ou pode dar algum BO. Pode não dar o BO? Pode. Só que a chance é muito grande. Então avaliar esses parâmetros bioquímicos também, avaliar como tu tá, ajuda muito, né? Na questão da saúde. O cara que tá com LDL em 200 e tá fazendo acompanhamento com o médico? Já vi muito. Pô, Já vi muito. caramba, o médico não tá nem aí pra ele, né? Eu já vi demais. Tá, e esse lance da internet, cara, que a gente tava falando que ela serve pra gente pra distrair, distrai muito a gente, que ela também faz um trabalho de manipulação e talvez, né, o mercado queira se inclinar para um público diferente, daí se inclina as propagandas, tudo, e tu vê as pessoas estão sendo cada vez mais alimentadas com um pensamento de eu tenho que ser assim, para parará. Esse impacto, tu percebe ele assim, palpável nos teus pacientes? Com certeza. Percebo, não há dúvidas. Eu já recebi, assim, muitos pacientes mostrando
Não, eu quero ficar assim. Eu quero assim. Eu quero ficar com esse corpo. Daí a gente tem que explicar tudo, né? Por exemplo, genética, a minha perna, ela já não é tão desenvolvida, então é um pouco mais difícil de ganhar massa, e para ganhar massa eu preciso comer a mais do gasto energético. E se comer a mais do gasto energético, tem a chance também de ganhar gordura. Então tem muitas questões envolvidas. Quero ficar com esse shape. Cara, esse shape aqui é uma foto. A perna, o vasto lateral tá marcado. Por que tá marcado? Provavelmente a pessoa comeu. Às vezes ela faz uma preparaçãozinha. E fez faz um aplicativinho também ali. Deu um Photoshopzinho, daí uma posezinha. Mas às vezes ela comeu pouco no dia, tomou bastante água alguns dias antes, fez uma desidrataçãozinha. E daí o vasto lateral tá aparecendo naquele momento. E ela tá contraindo pra pose. A única coisa relaxada é o sorriso, mais nada. Nenhuma mulher vai querer aparecer com um shape ruim na internet. Isso é fato. Isso é fato. Eu também não quero, entendeu? Então a gente. Isso é ruim a certo ponto, mas a gente quer se mostrar bem. Só que também a gente tem que cuidar com o que a gente pensa em relação a isso. Achei ela bonita, mas eu sei que ela tá assim por causa disso e disso e disso. Não é tipo, não, eu quero ficar assim. E ela escolheu a melhor foto de 30. Bateu 50 fotos, escolheu a melhor e fez Photoshop. Tem 10 pessoas numa foto de turma. Cada um vai postar a foto que ele ficou melhor. Dane-se os outros. Exato, sempre assim. Eu vou sempre postar a minha melhor foto, não vou postar a foto que eu tô bocejando. Exatamente. Ricardinho, Fala, pai. sempre tem que comunicar que nós estamos chegando no final do nosso episódio, mano. Velho. Essa é a hora final de você rever todas as suas escolhas alimentares ao longo da tua vida inteira. Tá? Se perdoar, liberar tudo isso aí. E perguntar pra Laura o que você tem que fazer agora. Essa é a hora da última pergunta, é a hora da última jogada de sinuca. Pode mandar. É a hora da enquete, assim, aquela que o pessoal tem que pagar pra fazer, essa que tá no ar, irmão. Usa o personagem agora. Aquela que vai me comprometer. É isso aí. Não, eu tenho uma curiosidade. Tu é muito nova, tem a idade do meu filho, tu tem 26 anos. Eu me sinto velha já. Não. Não sabe o que é sentir velho. Já tô ficando com rugas. Tu não sabe o que é sentir velho. Eu queria que tu sentisse as dores que eu sinto quando me acordo de manhã. Daí tu ia ter uma noção. Não, eu não tô velha. Eu tô jovem, eu tô um bebê. Não, mas ok. Não, mas eu entendi como assim, tu tem experiência. Dentro desses teus poucos 26 anos, e com todo esse currículo que tu já tem, todo esse conhecimento adquirido, essa experiência de trabalho, quando é que surgiu essa tua gana, assim, por estudar, por se dedicar? Tu sempre foi assim ou teve um momento? Não era assim, não. Eu já fui muito preguiçosa, já comi muito errado, já fui sedentária. Mas foi algum bullying na tua adolescência que tu sofreu? Não, nunca mais. Não, também não. Eu entrei na faculdade de nutrição porque, sei lá, gostava, achava legal. Não tem um porquê, não vou dar uma história motivadora aqui, não tem um porquê, tá? É isso que a gente quer mesmo. Exato. É a tua verdade. Tá? Aí eu comecei a fazer a cadeira de nutrição esportiva e eu vi algo diferente, que nem eu comentei com vocês antes. Quando eu vi, eu tava quase desistindo do curso. Eu cheguei a trancar o curso, tá? Por 6 meses. Fui pra Ciência e Tecnologia dos Alimentos na UFSC. Daí eu desisti porque eu vi que não era essa área que eu queria, que realmente era nutrição. Voltei pra nutrição. Por quê? No início, a gente vê uma nutrição, uma coisa... Não digo nem que é pela faculdade, mas até pelos estudantes. Uma coisa muito fofinha. E, precisa ter um shot antioxidante. Um negócio assim. E daí o povo assim, assado. E daí cara, nutrição não pode ser isso. Daí só coisa cara e comendo coisa cara e falando de coisas que são extremamente... que não são palpáveis, entende? Não tá na realidade. Isso. Aí, depois que eu vi isso, eu pensei, cara, será que eu tô no lugar certo? Será que realmente a nutrição é assim? Porque eu entrei nova na faculdade, né? Eu entrei com 17 anos. Então, eu pensei, será que é assim? Saí do curso, voltei pro curso. Eu tinha feito, acho que 4 ou 3 semestres. Voltei, fiz a cadeira também de nutrição esportiva, me achei. Comecei a ver livros, fisiologia do exercício, Leninger, bioquímica. Comecei a procurar o porquê das coisas. Quando eu comecei a fazer essas perguntas pra mim, o porquê? Por que que é assim? Por que que é assado? Cara, comecei a pesquisar artigos científicos. Cara,
esse artigo aqui tem alguma coisa errada, não tá certo. Daí a gente vai ver a análise estatística, a análise não foi feita de forma correta, ou a metodologia não tá boa. E daí eu vi, tipo, caraca, a gente pode fazer muito pelos outros. A gente pode melhorar muito a área da nutrição. Entende? E daí foi basicamente isso. Daí eu fui me aprofundando em nutrição esportiva durante a graduação mesmo. E aí, no final da graduação, ali, tipo, nas últimas fases, eu comecei a postar algumas coisas no Instagram, mas falando assim, né, que nem com menos maturidade que eu tenho hoje, então eu não sabia falar muito bem, mas aí foi atraindo um público que já gostava dessa minha metodologia de mitos, de falar sobre os mitos da nutrição, de falar que tu não precisa comer isso, que tu pode, de vez em quando, tomar um Red Bull com açúcar, que não tem problema, dependendo do momento, entende? Então, foi basicamente isso. Perfeito. Respondido. Vou fazer a minha então, tá? Olha só, agora recentemente lá teve o Trump se elegeu, né? E aí quem tá responsável pela essa parte do Departamento de Segurança do Alimento é o Robert Kennedy Jr., que também tá até competindo antes, de maneira independente, e ele tinha um lema que era Make America Healthy Again. E aí ele falou que vai botar à prova várias questões que estão dentro dos alimentos e que fazem mal para o ser humano. E que há muito tempo estão casados isso com a indústria farmacêutica. Quero te perguntar se isso faz algum sentido ou não, primeiro. E se faz, o que tu acha que é assim, cara, isso aqui não devia estar sendo colocado em alimento, que eu acho que isso aqui faz um mal tremendo. É um pouco complexo, porque a literatura científica é muito grande, mas ainda falta muito. Então, digamos, algumas coisas que são colocadas em alimentos realmente podem fazer um mal a longo prazo, porém a gente ainda não sabe qual é esse mal e tudo depende do contexto alimentar. É interessante a gente ter cada vez mais estudos para entender os aspectos ruins dessas questões, dessas substâncias que estão sendo adicionadas, porém, a gente tem que pensar, será que isso, dentro de um contexto alimentar saudável, realmente vai ter um impacto ruim? Dando um exemplo bem tolo, adoçante. O aspartame. Vamos dizer ali a sucralose, o adoçante, faz mal para a microbiota intestinal mesmo? Tem estudos que mostram que sim, mas quanto de adoçante que tu vai utilizar no dia? Entende? Vou usar 2 gotinhas no meu café e às vezes tem um pouquinho ali no whey, coisa assim. Não vai fazer mal. Não vai. Entende? Muda a palatabilidade porque faz com que teu paladar fique mais doce por conta das papilas gustativas. Ok, se isso for um problema para a pessoa e ela ter um gatilho para comer doce, aí é ruim. Mas se isso for um gatilho para a pessoa, tipo, cessar a vontade de doce, esse é o meu doce. aí, pô, legal, ótimo. Pronto, mas passou a larica. Pronto, mas é basicamente botou adoçante, isso. Passou a larica. Vou botar uma adoçantezinha aqui depois do almoço pra dar aquela segurada no teu doce. Eu sou a favor dessas questões acontecerem, desses estudos crescerem cada vez mais, para a gente conseguir entender cada vez mais esse mundo da nutrição. Até para escolher bem a estratégia, né? Exato, porque também não é só comer arroz e frango no fisiculturismo, por exemplo. Pelo amor Até de por Deus. conta da microbiota intestinal e das bactérias ruins, né? Que podem. Meu Deus, daí já é uma área bem complexa para conversar em outro momento. Só que a gente tem que pensar em tudo isso, né? Tem Sim. que ter uma variedade boa, tu tem que variar a tua alimentação, tu tem que saber os nutrientes de cada alimento, tudo. A minha opinião é que eu acho que vai ter uma mudança aí, cara, na relação dos estudos, porque, minha opinião só, né? Se isso está sendo investigado, por exemplo, talvez também tenha uma questão de investimento para que certos estudos aconteçam e defendam certas hipóteses, entende? E aí isso vai endossando uma literatura para viés, comprovar né? algo que não é a totalidade, entende? Aí, Isso teve por muito tempo isso, né, cara? exato. E isso existe muito financiamento de grandes indústrias, Laboratórios, de tal. laboratórios para fazer estudos e fazem com que a gente manipule de certa forma os resultados para mostrar que tal coisa é boa e tu conseguir vender ela. Então, por isso que a pessoa que é profissional de saúde precisa entender que isso acontece. Como que ela vai entender isso? Estudando. E estudando também nela, né? Com certeza. Maravilha! Perfeito. É isso? Pô, Vamos chamar faltou tempo sobre o assunto. Vamos chamar na 2, então? Bora. Ouça! Muscle Mind Brasil! O podcast dos campeões. Com o Ricardo Santana Jean Vernes. e com a gente no episódio número
18? 19, irmão. 19? Ah, tu tá cobrando demais de um senhor, Do cara. nada o cara pede a saída, cara. É o Nossa. episódio 19. Só pro corte ficar registrado na falha do velho Viking. Eu vou me esconder no boné aqui, ó. Ela, Laura Hermes. Laura, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada a vocês, gente. Parabéns foi muito pelo interessante. mestrado. Obrigada. Tá? Que teu caminho seja ainda cada vez mais florido e abundante pra ti. Muito obrigada. Um abraço pro Matoso também. Sim, com E certeza. parabéns pelo teu comprometimento com a tua profissão e com a missão. Parabéns. Muito obrigada. Laurinha, Pra olha vocês só, também. essa câmera aqui é tua pra você falar onde você atende, recados finais, enfim, fica à vontade. Bom, pessoal, eu atendo no Córrego Grande, atendo de forma online também, atendo o mundo inteiro. Eu gosto muito de postar as coisas no Instagram, então quem quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram é Laura Hermes Nutri, tá? E só me seguir lá que vocês com certeza vão ampliar os conhecimentos e vão ter uma abundância maior nessa área. Legal, gente. Perfeito. Valeu, até a próxima! Fui.